Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez de volta para trazer um convidado especial para bater um papo com a gente aqui no Housecast. E antes de apresentar o convidado, eu vou apresentar o meu amigo aqui, meu parceiro. Já jogamos muita bola juntos, já falamos, brigamos muito. Já me irritei demais com você. Já me irritou demais. Quem é você na fila do pão, meu amigo? Rapaz, eu sou ninguém, velho. No meio de vocês aí é meio complicado. Vitor, eu te agradeço o convite aí, por acreditar nessa minha ideia aí do Papo com o Corretor Cast. E tamo aí, vamos entrevistar hoje Carlinho e Nilton Mai. E a gente tem um sobrenome, né? Tem um sobrenome desse, não é pra qualquer um não, né? Qualquer um não. Quando eu ligo pra ele fala, fala irmão Mai. Eu só pego a metade do cheirinho. É isso aí. Isso, né? O máximo que a gente chega perto. É o máximo. A gente chamar, né, um outro desse nome aí nos dá um certo status, né? Claro, é óbvio. A gente se sente, né? Então, Vitor, eu te agradeço. Vamos lá, vamos começar aí, vamos... E hoje nós estamos conversando aqui com o Nilton Mai e Nilo Carlos Severnini, me ajuda. Severnini. Carlinhos Grande Rio. Carlinhos Grande Vamos Rio. começar, pronto, resolvido. E o homem, ele é o presidente do Sindicig, é o proprietário do Magazine Grande Rio, da Dom Diego Construtor, da JB Material de Construção e da Futura Planejados. Como você arruma tempo para isso tudo, meu amigo? Rapaz, nós temos equipes, né? Temos equipes boas, pessoas treinadas aí que estão com a gente há muitos anos, né? Em todos os setores. Eu sou uma pessoa, você falou, o Carlinho é o proprietário, um dos proprietários, né? Eu tenho minhas irmãs, né? Tem minha esposa, tem a turma toda e tem a equipe. Toda loja tem as equipes, então depende de todo mundo. O começo foi com o armarinho mesmo, né? Quando, na realidade era armarinho antes, não era isso? É o Bazar Grande Rio, que existe até hoje, está lá no bairro Aeroporto, né? 37 anos está fazendo agora. 37. E eu tô lá desde quando não tinha nem uma mercadoria na prateleira, junto lá. Então tem muito tempo, né? Muito tempo. Antes do bazar também, no Rio de Janeiro já tinha mercearia, né? Meus pais já tinham mercearia lá. Então, eu e minhas irmãs, nós trabalhamos desde sempre. Você eu nunca carioca? me vi... Não, eu sou capixaba, nascido Capixaba. aqui. As minhas irmãs nasceram lá. Mas eu sou nascido aqui no interior de Guarapari mesmo. Sou Maratimba. Maratimba. Você falou sobre equipe, Carlinhos. Então, na sua equipe, a gente tem Nilton César. É isso. Entendeu? Nilton E César. aí, Nilton, fala um pouquinho aí de como é trabalhar com o Carlinho. Bom, primeiramente, né, se for falar em Nilton César, a gente quase ninguém sabe, né? Né? Niltinho. Niltinho todos me chamam, né? Inclusive em casa, né? Entre os amigos, né? Irmão, então, enfim. Mas trabalhar hoje na Dom Diego Construtora, além de ser algo, né, gratificante, né, para mim, como já tive do lado de cá, né, como corretor, continuo como raiz como corretor, mas trabalhar na Dom Diego Construtora hoje é um prazer porque a gente trabalha com pessoas que cada dia ensinam, né, a gente aprende cada dia um pouquinho mais e a gente dá a nossa participação naquilo que é possível. Então, Explicar hoje... sempre o Nilton lá na construtora, ele não funciona como um corretor, ele é um facilitador para os corretores, Facilitador de negócio. E o pessoal pergunta, por que você botou o Nilton? Porque o Nilton é o Nilton, né? Quem conhece o Nilton sabe, ele chega em qualquer lugar, então é uma pessoa humilde, ele sabe da humildade dele, da tranquilidade dele, da serenidade dele, né? Então as pessoas não têm problema de achar que ele vai atravessar uma venda de uma pessoa. Isso aí, primeiro dia que eu conversei com ele, eu falei, Nilton, o seu perfil me mostra isso, né? Dos anos que a gente trabalha junto aí, você quer topar esse desafio e tá com a gente já tem um tempinho, né, Nilton? Vamos para 6 anos. 6 anos. 6 anos aí. Carlinhos tirou ele lá da suporte, tirou meu amigo de lá. Senti tanta falta dele. E é importante essa função ali do gerente comercial ali para estar dando suporte aos corretores, porque às vezes, poxa, tem tanto lançamento na cidade e assim, ninguém melhor do que uma pessoa interna da construtora para poder apresentar com qualidade o empreendimento que está sendo ali idealizado pelo incorporador, né? Então assim, eu acho que é muito importante quando foi pensado em se criar essa posição do gerente comercial, acredito, do coordenador comercial, tem um nome diferente para cada lugar, mas é aquela pessoa que vai fazer o relacionamento entre os corretores e a construtora. E eu sei que do Porto Belo, por exemplo, ninguém vai saber mais do Porto Belo melhor do que você, né, meu amigo? Na verdade, eu sempre gosto de falar com muita clareza, pessoal, na verdade eu sou tipo o Severino, né, o quebra-galho, né, o quebra-galho, e assim... E a gente fica feliz por poder ajudar, né? Eu sempre falo que se eu não puder ajudar, atrapalhar jamais. Né? Então, às vezes o corretor me liga, né? Eu faço tudo para poder ajudar e facilitar as vendas.
a gente sabe que hoje, né, como vocês falaram, o Carlinhos aí é uma pessoa muito ocupada, mas tem um acesso muito fácil. Qualquer corretor que quiser conversar com o Carlinhos diretamente, é muito fácil falar com ele. Mas às vezes ele está em viagem, está em outros negócios, então no que eu posso ajudar, eu estou para facilitar. Não tem o que reclamar não, tá, meu amigo? Prestação de serviço é um diferencial lá mesmo. E nesse último prédio, né, que nós entregamos, que foi Eleganza, muitos clientes já compraram, né, o apartamento com ele todo montado e decorado, né? E aquilo facilitou para que outros clientes também pudessem também fazer o orçamento e depois fechar também. E no tempo, às vezes, até um tempo mais rápido em relação às outras. Porque o cliente criou uma expectativa, né? Ele quer entrar no apartamento, já quer, né, tá tudo pronto, então facilitou bastante também. E essa questão de, por exemplo, por que ele de repente é mais rápido? Porque, poxa, você não vai liberar a obra para uma empresa de fora, fazer um serviço de montagem planejado antes da BID da prefeitura, porque você não conhece a empresa. Mas você, de repente, tendo a empresa ali, você sabe quem são os profissionais que estão trabalhando, você acaba entregando para o cliente um apartamento mais já montado, caso ele queira, fechando com vocês. A ideia é essa, então, ali de repente no Porto Belo, de vocês já liberarem para quem fechar com a Futura, de repente, uma condição já de receber a chave do imóvel com planejado montado, ou ela viria esse pensamento agora, não era coisa que estava pensando? Nós temos no Porto Belo, vamos ter 2 tabelas, né? Nós vamos ter a tabela do apartamento entregue, como todo mundo entrega, e vamos ter a tabela do apartamento todo montado, toda a parte de mobiliário. Não mobiliário a parte solto ou só o mobiliário todo. 100%. Os quartos. Apartamento decorado. Sem os eletros, sem a decoração e tal. Se o cliente quiser também com a decoração, também vai ter um preço já definido para ele, dentro de um padrão. Mas a nossa ideia é isso aí, é cada dia mais facilitar. Nós entregamos no Eleganza, vocês viram lá, quem esteve lá com a gente, nós entregamos a recepção montada, climatizada, a área de lazer toda montada e climatizada, né? Isso aí dá para o cliente também uma tranquilidade dele saber que ele não tem que pensar. Então a dona de casa chega lá, a mulher que vai comprar um apartamento, ela chega, ela entra no apartamento, ela vê tudo pronto, o ar ligado, a cama boa. Isso aí não é eu que escolho, né? Eu tenho arquiteta que trabalha e faz o projeto, é uma pessoa que trabalha em design de interiores também. Então ajuda muito. Porque se de repente o homem ele é meio relaxado para essas coisas lá em casa. Aí você fala de você, né, Vitor? Você fala de casa você. Ferreira, espeto de pau. Você lá em casa meio que as coisas meio jogadas. E minha esposa fica pra morrer com isso. Porque lá em casa tudo meio que jogado, entendeu? Então assim, se você já puder já oferecer essa condição pro cliente, que às vezes a pessoa tá fazendo esforço de comprar um imóvel na praia. Não, já comprei um imóvel, agora mobiliar é outra coisa. Se você já puder, já tem uma outra tabela para ele comprar mobiliado, então até de repente, mais uma ideia de Gerico que eu tô lançando aqui, de repente um cashback pro cliente, você compra apartamento num dia que você vai ter um cashback de 3% para comprar eletrodoméstico no Magazine, para movimentar a grana ali dentro das suas empresas, né? Comprar o planejado na Futura, ou de repente você paga o planejado, eu dou a arquitetura de graça, enfim, tô jogando a conversa fora aqui, meu amigo. Não, tudo isso ajuda. Tudo que isso puder fazer. Efeito, né? Isso é bom, tá vendo? Carlinhos, Mas antes de você falar sobre isso aí, vamos falar, que já pegou na questão do Porto Belo, na questão de construção, como que começou a Dom Diego? A Dom Diego, Magazine. a Dom Diego ela nasceu como um sonho de uma pessoa que adora a obra. Quem conheceu minha finada mãe sabe que minha mãe adorava a obra. Sempre gostou. E tudo que nós fizemos aqui dentro de Guarapari, tirando essa loja aqui do centro, onde era o Magazine do Centro, que hoje é a Megalar, e tirando a loja Muxaba que nós compramos pronta, todas as lojas nossas nós fizemos, né? Todos os imóveis, depósito, galpão. E eu desde criança sempre mexendo e vendo aquilo dali, uma vontade de fazer, de construir. Então assim, nasceu como um sonho de quem gosta de mexer com obra. Aí começamos lá em 1998. Eu falei assim, vou abrir uma construtorazinha, eu vou começar a fazer umas casinhas, porque eu gosto de fazer isso. Você já fez as casinhas então? Fiz muitas. O Nildinho sabe aí, bastante muitas. Bastante casas. Fazer aquelas casas germinadas ali e tal, né? E em 99 eu comprei um terreno na Praiana, falei, vou fazer um predinho aqui. Aí fiz um prédiozinho de 11 unidades ali. Aí peguei um outro ali perto do Costa Silva, aquele Vila do Mar, em 2010 entreguei ali. Vila do Mar. São 24 unidades, né? Com a cobertura e tudo. Aí eu falei, acho que já consigo alcançar um voo mais alto. Aí pegamos aquela obra do Minha Casa Minha Vida lá de Camburugi também, sim, são 192 unidades, foi um desafio muito grande de fazer aquilo ali também. Teve muito problema ali, Carlinhos, da obra em si? Não tive problema nenhum. A obra está lá até hoje, graças a... A gente fica triste, porque infelizmente não tem manutenção, né? Acho que o governo tinha que dar uma ajuda para as pessoas que moram lá, para
fazer a manutenção necessária. Já vai fazer 9 anos que a obra está entregue e você não vê manutenção nenhuma. Sabe o que acontece? Esse problema de repente, do faixa 1 aí da Minha Casa Minha Vida, poxa, você pega o sujeito lá que ele está acostumado a viver numa casa, num cômodo, às vezes um pouco maior ou menor que seja, mas ele não está acostumado a pagar o condomínio, fazer aquela manutenção. Se você não tem um trabalho ali para criar essa cultura dentro da cabeça dele, para ele poder dar manutenção, de mostrar para ele que é importante um condomínio, vai ficar assim. Tem lá em frente ao pavilhão de Garapira na Serra, que é do mesmo jeito também. Você passa lá, ó, as paredes todas descascando e tal, porque o pessoal não tem a cultura de pagar o condomínio. Nessa época, eu não sei se foi lá junto com o empreendimento, a prestação era R$80 que o cliente pagava a prefeitura, uma coisa assim, né? Ele só pagava só a prestaçãozinha. Não dava, o apartamento, quem recebia até um salário mínimo era R$80, dava R$1.000 por ano, 10 anos dava R$10.000, né? E assim, você imagina, para ter um apartamento aqui dali, todo arrumadinho, com piso, azulejo, tudo bonitinho, 2 quartos. Então precisava realmente assim, de ter a manutenção. E realmente não tem. Não é culpa das pessoas também. Sim. É a situação que eles têm de vida, né? Não tem como a gente cobrar isso da pessoa. Só que a gente fica triste, que a gente tem prédios entregues 4, 5 anos mais velhos que aquele dali, estão perfeitos. Ontem nós fomos lá no Vila do Mar, foi para avaliar um apartamento de uma cliente, que está querendo fazer um negócio com a gente aqui no centro. Pô, o prédio está perfeito, está limpinho, cheiroso, bonito, a gente fica feliz. Moderno. Moderno ainda. Prédio de 13, 14 anos atrás. É bom, mano. Só que a construtora, a gente faz um trabalho bem diferenciado. O Nilton tem acompanhado com a gente aí. Os últimos 3 empreendimentos nossos, você vai no Eleganza ali, você vai perguntar se tem uma assistência. Nós não temos quase. A gente faz um trabalho antecipando o problema. Para não ter o problema depois. A gente faz o teste, reteste, faz o manual, explica para o cliente direitinho. Então, quando dá um problema, geralmente é ocasionado dentro da própria obra. Não foi a construtora, às vezes é o próprio cliente que danifica, entendeu? Mas dentro do que a gente pode fazer, a gente faz, testa, retesta, testa de novo, exaustivamente, antes de entregar o produto ao cliente, entendeu? Carlinhos, ali você fez uma parceria com o Getúlio e com o Dr. Fabiano. Sim. Aqui, como é que o Dr. Fabiano também está nessa obra? Então, com a gente também. Então, assim, parceria, ele é o sócio da construtora, ele entra na parceria em alguns projetos? Ele é parceiro nosso em alguns projetos. É um amigo nosso antigo aí, amigo de longa data, né? Ajuda a gente em tudo, o Nilton trabalha com o Nilton também, então a gente está sempre juntos aí. Tava com a gente agora tomando café com a gente aí. Até convidei para que ele viesse também. Ele não veio, só que ele tinha compromisso em Vitória hoje. Mas ele falou que na próxima ele vai estar com a gente aí. Por favor. Meu amigo, vamos falar um pouquinho agora do Porto Belo? A gente começou e chegamos no assunto ainda, né? Chegamos no assunto ainda. Fala, Nilson, começa aí, Carlinho, vamos lá. Como é que vai ser o empreendimento lá, Carlinho? Tem previsão de lançamento? Nós estamos na fase agora, terminamos o estaqueamento, né? Uhum. A parte de projeto toda pronta já. Só que nós resolvemos dar uma repaginada na fachada dele, dar uma melhorada na fachada. Quem é o arquiteto lá? Quem fez os projetos foi a Proder, o Jadir, todos os projetos são do Jadir, né? A parte de design de interiores, quem faz é a Lucimara, trabalha com a gente há muitos anos também. E a parte agora da fachada, o Rafael, que é o engenheiro nosso agora, mandou para Vitória. Eu nem sei qual empresa a gente falou. Não falou ainda. Mandou uma prévia aqui, mas nós resolvemos mudar umas coisas, melhorar um pouco mais ainda. Está na mão do orçamentista também o prédio, né? Detalhando toda a parte de material de acabamento. E o Porto Belo vai ser um edifício com acabamento muito parecido com o Eleganza. Sim. A fachada é diferente, mas o acabamento é muito parecido com um lazer bem melhor, bem maior. Na cobertura? Na cobertura. Na cobertura nós vamos ter área, salão de festa com área coberta, área descoberta, piscina, 2 jacuzzis, área gourmet, academia, brinquedoteca. Vai entregar montado, decorado, climatizado. Já. Recepção também montada, climatizada. Bem melhor colocar no preço e não deixar essa dor de cabeça pro condomínio depois de ter que montar uma área de lazer, né? É um projeto assim muito bonito, um projeto bem ousado do Porto Belo e vai ser um edifício bem diferente ali. Vai ficar muito localização estratégica, né, cara? Você está ali a 150 metros da Praia da Areia Preta, né? Isso. Você está ali na Praia da Areia Preta, né? Você pegou, tá na Areia Preta. E ali as plantas, a tipologia é 2 e 3 quartos, 2 quartos? Tudo 2 quartos. Tudo 2 quartos. 2 quartos com uma suíte, né? Vão ser 2 de frente, um lateral que dá para aquela avenidazinha lateral e um virado pro fundo ali. Vão ser 4 por andar, né? 4 por andar. São 14 tipos, são 56 apartamentos ali. 56, pô, vai ficar alto o prédio, 50 metros mais, deve ter mais de 50 metros ali, né? Vai dar mais de 60, porque eles são 4 de garagem, né? Para comportar tudo.
Vai dar mais a lazer 19. 19 pavimentos. Olha que dá pra pegar uma vistinha no mar ali, hein? Vai ver os andares ali. Vai ver o mar e vai ver o canal todinho, né? Você vê o Pode canal chegar todo lá, ali. É, o canal. É. No último andar lá. Vai passar por cima do São Judas ali, quase, né? Vai passar por cima. Vai ficar muito bonito na região ali, vai ser um edifício bem diferente ali. E ali são 4 plantas de 2 quartos, mais ou menos aqui, uns 60, 70 metros úteis, né? 65 a 70, né, Litinho? Mais ou Por menos. aí, vai contando com a área de varanda. Né? Vai ser entregue o fechamento de varanda já também? Novamente, fechamentinho de varanda. Isso Ajudou dá um muito, tá? diferencial, né? Aí os clientes quando na hora de comprar o apartamento, eles falam, pô, mas seu apartamento tá mais caro e tal. Aí eu falo, mas você tá recebendo... Teve cliente que me falou que não entrega. Uma cliente é minha amiga lá de Travessão, ela falou, Carlinhos, eu não acreditei que você falou que ia entregar desse jeito. Então vim te dar os parabéns, estou muito feliz de ter comprado com vocês, recebi um fechamento de varanda maravilhoso e tal. Então a gente fica feliz, né? Nossa função é vender o produto para o cliente, né? E depois que ele adquiriu, a obrigação é nossa de entregar o que nós prometemos. Exatamente. Então, e a gente procura fazer sempre o melhor, o que a gente puder fazer de melhor, o que tiver de melhor no mercado. A Dom Diego a gente preza sempre, por exemplo, já tem 12 anos que a gente tem a certificação da ISO. Não é fácil você manter a certificação da ISO 9001, você sabe disso. Sim. Nós temos auditorias externas que vêm para estar fiscalizando tudo que a gente faz, desde o traço de massa, se você fez os projetos e tem as ARTs de todos os engenheiros que fizeram os projetos, projeto de fundação, projeto estrutural, execução de fundação. Então você tem tudo documentado. Então é uma segurança também para o cliente que compra, saber que é um edifício incorporado, um edifício que tem da documentação. Você não vai ter dúvida de que aquele prédio vai ter a documentação. Redonda. Ele já é documentado. Você vê o Eleganza, nós entregamos ele em setembro, em final de outubro já está documentado. Se você quiser fazer a escritura do prédio hoje, já está pronto. Então, é um diferencial. É mais caro para a construtora, porque a gente tem que gastar isso antes de fazer o prédio. Mas a gente tem o prazer de fazer e entregar documentado. Ele, assim, você posicionou ele na questão do preço dele. Qual o valor de metro quadrado você está posicionando o produto ali? Se a gente vai chegar, ele vai ser um pouco mais em conta do que a gente tem aqui no centro, ou você já vai entregar um atributo melhor de acabamento para poder manter o preço de metro quadrado que já é trabalhado aqui no centro? Como é que você pensou para conseguir vender ele ali numa localização assim que a gente vai teoricamente buscar o cliente para aquela localização, entendeu? Porque assim, a gente precisa de um atrativo para trazer o cliente naquela localização que não necessariamente é a Joaquim da Silva Lima quando todo mundo procura. O que nós vamos tentar trabalhar o cliente jamais vai ser preço, porque preço você tem que botar no produto, né? Sim. Você sabe que metro quadrado de obra você não consegue tirar nem um centavo. Hoje o metro quadrado de obra está 2.350, quem mexe com cubo sabe, e está subindo. Sim. Então isso não muda. Aí a pessoa fala, mas seu apartamento tem 60 metros. Mas não é 60 metros o apartamento. Quando você faz o preço, você tem que precificar garagens, área comum de corredor, área de lazer, tudo. Então, um apartamento de 60 metros dá 110, 120 metros. Sim. Então, você tem que imaginar sempre isso. Que o apartamento nunca... E quem faz a permuta que eu fiz lá, você não tem 56 unidades, você tem que tirar do permutante. Exatamente. Então, a sua conta é em cima daquilo que vai sobrar para você. Ali a negociação foi permuta, não foi parceria. Permuta. Permuta. O Getúlio tem os dele, eu vou ter os meus, o Fabiano os dele, né? Então, assim, nós vamos trabalhar sempre os diferenciais para o cliente. De oferecer para ele um produto melhor, sempre o que tiver de melhor no mercado, com todas as garantias que ele puder ter, né, para ter a garantia. Todo o edifício legalizado, bonitinho, certificado pela ISO 9001, testado. Né? Aquela casa ali da frente ali, parece que você está pensando em... Enfim, parece que você está pensando ali fazer um stand de venda e tal, está buscando algum corretor para deixar ali, ou o Nilton vai ficar ali direto. O que você já pensou sobre o stand de venda? Vai ter um decorado ali no stand, a casa vai ser só o stand de venda mesmo, de repente colocar uma maquete, alguma coisa do tipo? Como vai funcionar o stand? Então, a parte de corretor é uma coisa complicada, porque corretor é o bicho mais ciumento que tem. É ciumento. Carioca, agora corretor. É ciumento. Eu já ia deixar o currículo com o Nilton. Não, Então, assim, quando você coloca uma imobiliária ou um corretor ali direto, que seja de qualquer imobiliária, o corretor de outras imobiliárias, ele tem um receio muito grande. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar uma equipe de vendas ali. Nós vamos botar uma equipe para facilitar a venda do corretor. Então, o Nilton vai estar lá, nós estamos treinando umas pessoas para ficarem ali direto. Então, você tem um cliente, um corretor, levou no empreendimento, já falou do prédio e tal, chega, ele vai ter a equipe para receber esse cliente, nós não vamos vender para você, nós vamos te ajudar a vender.
rapaz, eu posso treinar esse cara pra você. Isso aí. Numa boa, traz pra cá, bota uma semana de treinamento pra ele, como apresentar o empreendimento dentro da metodologia SPIN, pra você apresentar benefício ao invés de característica. Isso aí. Você pode, se você quiser, sem sombra de dúvida, viu, Nitinho? A gente treina esse camarada pra ficar ali, porque eu sei que, assim, se eu treinar ele aqui dentro, ele vai saber falar direito pro cliente, entendeu? Gostaria só de falar uns detalhezinhos sobre isso que o Carlinhos falou, importante porque a gente tem o maior prazer de pagar a comissão ao corretor. Todo mundo sabe que quem trabalha, né, quem já vendeu o nosso produto, né, pagou, o cliente pagou, a comissão tá na mão. A gente tem um prazer de trabalhar. Jamais a gente quer deixar o corretor de fora. Mas alguns detalhes, né, por exemplo, ali mesmo no Elegância, a gente tinha vários diferenciais ali. Né? Por exemplo, o nosso revestimento, aquele porcelanato, ele foi colado ali com a cola especial, mas além disso ele tem um clipe por trás daquele ali, que se futuramente acontecer alguma coisa, aquilo ali desprender, né, aquilo fica preso, evita um acidente, né? E tem sérias coisas que às vezes a gente coloca que passa desapercebido. Na verdade, onde você não coloca preço, você vende qualidade. É qualidade, né? Porque se a gente for precificar, exatamente, é complicado. No caso do Diego é qualidade. Aí, certa vez eu estava explicando isso, né, para um corretor. Senta que lá vem a história. Mas essa é boa mesmo. Eu estava explicando de vir para o corretor e falei assim, Nilton, para mim é tudo a mesma coisa. É areia, cimento e lajota. Então tá bom demais, né? O que eu vou falar, né? Areia, cimento e lajota. Então tá bom, tá jóia. Tá bom, isso aí. Tá certo. Então são detalhes, né? Então essa pessoa que nós, né, pretendemos treinar, ela vai especificar cada detalhe ali, né? Exatamente. O alumínio, né? O alumínio vai ser aquele alumínio e vidro para poder evitar menos barulho possível, né? A acústica, térmica, entendeu? Tudo isso ajuda muito. Nós temos hoje empresa que vem e faz todos os testes por exemplo, o alumínio que se usa lá nesse prédio não pode ser o mesmo alumínio que se usou no Elegância, porque lá tem um fluxo maior de carro, então o ruído é maior, então o alumínio tem que ser melhor também. O vidro tem que ser melhor também, mais grosso. A parede que para comportar o ruído ela tem que ser melhor também. Aí vem um corretor que não entende de nada e quer que você fala que ela jota em cimento. Então assim, mas a gente não quer fazer para vender para o corretor, a gente quer vender para o cliente e dar a garantia para ele do que estava sendo feito. Se você entrar no Elegância hoje, fechou as janelas e trancou tudo, você não vai ouvir rua. A não ser que seja um barulho muito exorbitante, mas lá dentro você não ouve nada. Você pode fazer esse teste para você ver. Então os clientes que compraram, que nós falamos isso lá atrás, eles não acreditaram. Mas hoje, você vai ficar num hotel no centro de São Paulo, você já percebeu? Você não escuta nada. Nada. E é isso que a gente quer fazer aqui. Sim. Né? Então, a gente quer fazer para dar o conforto mesmo para o cliente que chegou na casa dele e quer descansar, ele poder ligar o ar-condicionado da sala dele e relaxar. Isso aí é um excelente argumento de venda, porque uma das dores do nosso cliente ali, o que ele vai contestar ali é justamente a avenida. Então, assim, até já, porque assim, quando a gente faz um treinamento de produto imobiliário, a gente pega o produto, apresenta a planta e bota os corretores aqui para poder questionar, criticar aquele produto ali, para aí sim a gente desenhar os nossos argumentos de contorno de objeções. E isso aí é uma objeção que o nosso cliente vai ter, que é, poxa, mas ali aquela avenida é barulhenta e tal, então a gente responde isso com... O produto vai ser emprenhado. Você pega, por exemplo, uma laje, quem trabalha há tempos aí fazendo obra, as lajes maciças antigamente, elas tinham 8 centímetros, né? Sim. Essa laje, ela tem 22 centímetros de concreto maciço, essa laje. Proteção, né? Não, ela é maciça pura. Eu não quis fazer proteção não, ela ficou um pouco mais cara. Mas a laje com 22, a norma já te dá garantia que ela não te dá ruído embaixo. Nossa, que legal. Então assim, vai ficar mais caro. É mais caro um pouco, mas eu evito aquele problema de você pisar aqui em cima e a pessoa aqui de baixo está ouvindo. Eu escuto tudo no meu vizinho em cima. Então, eu moro num apartamento que é muito bom, foi caríssimo, né? Mas é um prédio mais antigo. Quando a Dona Penha, minha vizinha Chima, chega, fala, chegou a Dona Penha. A Dona Penha tem. A gente tem um vizinho também que ela tem uma veterinária, rapaz. E de vez em quando eu boto os cachorrinhos lá, a dona de uma veterinária. Isso aí. Essa laje tem 8, 10 centímetros de laje, né? Hoje não, essa laje hoje... Essa é a nervurada que dá esse barulhinho, aquela cumbuca, né? Então, essa vai ser maciça mesmo. Vai ser maciça mesmo. Por um maciço de 22 centímetros de concreto.
Para não dar a norma já fala que se com 22 não passa. Já tá me convencendo a vender mais caro, hein, Carlinhos? Vamos lá, vamos ver se me ajuda agora. Tá querendo aqui reduzir. Mas tudo isso é mais caro, porque a carga do prédio se torna maior, né? A carga do prédio, dos pilares é maior, então a ferragem tem que ser mais coisa. Tudo isso é mais caro um pouco, mas dá a garantia ao cliente final. Você entendeu? Então vai ser garantia do ruído ali, o que a gente vai falar para o cliente ali em questão do ruído é a questão da laje, que ela é um pouco mais cara, que ela vai ser uma laje maciça de 22 centímetros de espessura, ao contrário de uma laje que era de 8 centímetros antigamente, ou de proteção, que acaba sendo mais barata, e a questão do isolamento acústico proporcionado pelas quadrilhas de alumínio junto com os vidros que vão ser colocados. Esse é o argumento de venda que a gente tem para barrar a objeção do a questão da térmica som. também, né? Você pega a questão de térmica hoje, ela conta muito. Uma parede que pega sol da tarde, as pessoas têm muita rejeição de comprar uma... Isso aí também depende do corretor. Teve um corretor que me levou para um apartamento. Eu vou te convencer a comprar o sol da tarde. Então, ele falou, rapaz, o cliente não quer nem vender esse apartamento, queria trocar nenhum comigo, né? O cliente nem quer vender esse apartamento, Carlinhos, sol na lata para 4 horas da tarde, 4h30. Eu falei, mas por quê? Rapaz, ele não quer perder esse pôr do sol aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Sol, né? Você lembra, gente? Ele sabe que o momento que eu guardei aqui pra mim, eu falei, esse argumento eu vou guardar pra mim agora, né? Mas você sabe de uma coisa, que assim, quando o cliente ele senta aqui, tem cliente que não dá oportunidade, mas tem cliente que dá a oportunidade de você conversar com ele, convencer ele do qual é o melhor produto para investimento. Porque o que acontece? Quando a pessoa compra um imóvel em Guarapari, naturalmente ela já tem um imóvel mais caro na cidade dela ali de 1 milhão, então ela está ali comprando um apartamento ali de uma segunda moradia. Ela tem um dinheiro para investir. Então a gente tem uma dificuldade às vezes de encaixar um produto de médio padrão num público que tem um gosto de alto padrão. Então quando a gente começa a trabalhar dessa forma com o cliente, você consegue, com esses argumentos de vendas ali, você consegue convencer a ele de que o produto ele acaba agregando valor na entrega do produto com todas essas características e benefícios que apresenta no prédio. O que eu acho que fica um pouco ruim, eu acho que até esse podcast que a gente está gravando aqui, esses argumentos aqui, nós vamos passar constantemente para os nossos corretores aqui, porque a gente esquece desses argumentos de venda. A gente acaba esquecendo do que é importante para o cliente, pensando somente na venda. Mas quando a gente indica um apartamento para investimento, eu sempre indico o sol da tarde. Eu nunca oriento meu cliente a comprar um apartamento sol da manhã. Porque olha só, você vai ter ali, você montou a tabela, você tem a diferença de preço dos apartamentos que eles vão ser sol da manhã em relação aos que vão ser sol da tarde. Porém, nós, corretores cabeçudos, daqui a 6 anos, quando perguntar, olha, eu tenho um apartamento lá no Porto Belo, quanto custa mais ou menos? O que o corretor vai fazer? Vai puxar pela média. Se ele comprou o mais barato sol da tarde, automaticamente o mercado aqui de Guarapari tende a avaliar o apartamento sol da tarde um pouco mais alto e desvalorizar aquela melhor coluna do último andar lá em cima. Então, quando o cliente quer investir e não está preocupado em moradia, eu sempre oriento a unidade mais barata no sol da tarde, dando 50% de entrada para ele poder pegar a valorização lá, que ela é ainda maior do que a correção do clube. Rapaz, foi um profundo agora. Essa aí foi boa, 50% de entrada é um sonho, né? 50% de entrada é o sonho. Inclusive, a condição de pagamento que vocês estão montando lá, vocês têm... qual a condição? A melhor condição, eu sei que a melhor condição é vista, porém, para a gente poder trabalhar aqui com nossos clientes ali, até a chave, você acha que é saudável para o cliente pagar quanto? Quando eu montar uma prestação para o meu cliente, olha, eu tenho certeza que a Dom Diego fecha num fluxo de pagamento ali que você pagou 30% até a chave, 20%. Qual é vocês já pensaram nessa questão do fluxo de pagamento para o cliente até a entrega da chave? É muito difícil hoje você precificar isso para o cliente. Tem cliente que chega lá e realmente quer dar 50%, tem cliente que quer dar 10%, né? Vai depender muito da proposta do cliente. Quando o cliente chega com uma proposta de entrada muito pequena e não tem condições de pagar parcelas, se comprometer em parcela, a gente fica preocupado com o futuro. Sim. Porque o que fica de saldo residual é complicado. Quando você atualiza um IGPM de 0,5% em cima de 600 mil, nós estamos falando de 3 mil reais, não é isso? E se ele fizer uma prestação de 2, ele não está pagando nem os juros. Então... Ele faz prestação de 2, aumentou 3, ele deve mais 1.000. Mais 1.000. E quando ele faz essa conta depois de 2 anos, ele não quer mais pagar. Então nós tivemos muito problema com isso. Então a gente sempre procura orientar o cliente. Eu nunca deixei de avisar o cliente, olha, você está pagando menos do que a atualização do seu dinheiro. O dinheiro é seu, eu falo. Sim, importante. Porque depois ele não pode, né? É problema, eu não posso fazer isso. A gente tem que falar a verdade para o cliente. E nunca, de uns anos para cá que eu tenho feito isso, tem corretores que ficaram chateados. Você não pode fazer isso não, você está atrapalhando a venda. Não. Eu falei, não, eu estou ajudando o seu cliente, pô.
Eu não posso arrumar um problema para ele. Se ele não tem vai condição de passar a venda comprar... pra mim, o problema vai ficar contigo, né? Ué. Entendeu? Então não tem jeito. Eu não entendi um pouco, só reforçando, como que vai funcionar essa estratégia diferente da Dom Diego, porque assim, eu acho que não tem hoje nenhuma construtora que ainda colocou um time de vendas no stand. Esse time de vendas, só até para os corretores que estiverem escutando a gente aqui, para poder já deixar claro de uma vez, porque o pessoal vai fazer esse tipo de pergunta. Eles vão ser concorrentes nosso? Como vai funcionar a questão lá do corretor no stand de venda de vocês? Eu vou estar levando o meu corretor da House, vai estar levando o cliente lá e depois o cliente vai aparecer lá para comprar direto lá no stand. Como vai funcionar essa relação? Construtora que precisa de vender, que tem todo o direito de vender o seu produto, e a gente que está acabando de levar um cliente nosso com a segurança que eu, como dono da House, eu vou conseguir transportar para o meu corretor para levar um cliente lá e oferecer o Porto Belo. Pode levar com toda a segurança. Nós não vamos ter corretores lá dentro. Não vai ter um time... Não só vai ter Nilton, mas Nilton não é corretor, né? Então assim, nós vamos ter uma equipe para ajudar o corretor. O cara chega, se qualquer pessoa que chegar lá, a primeira pergunta, bom dia, vou tomar uma água, vou tomar um café, vou tomar uma cerveja. Você foi atendido por algum corretor já? Não. Você já tem algum corretor de preferência sul da cidade? Então se o cliente falar, não tem, já rodei aí, mas ninguém me falou do seu prédio e tal, eles vão mostrar também. Não vou dizer que não vou mostrar. Mas se o cliente chegou lá com qualquer corretor da House e o corretor deixou a gente trabalhar o cliente, notou o nome do cliente, se o cliente voltou lá, a comissão é da House. Vocês podem ter certeza. Não seria uma ideia de fazer, tipo assim, Vitor? Eu ia falar isso agora. De fazer um cadastro. Eu ia falar isso agora. Sim. O CRM, de repente... O cliente ele vai direto. Não exatamente. Tem mas eu já deixei de fazer venda, o time sabe disso aí. Mas às vezes o cliente vai lá e fala assim, olha só, eu não queria trabalhar com aquele corretor não. Não gostei dele. Aí eu falo, mas você não gostou dele por quê? Você veio aqui com ele, mas ele falou umas coisas aí que eu não gostei e tal. Mas aqui, me dá o desconto. Não, me dá o desconto, mas a conversa não é essa, né? Me dá pelo menos, você me deu um descontinho, mas me dá o desconto da corretagem. Eu falei, infelizmente não. Isso eu não faço, não. Ele fala mal do corretor, vai atrás do desconto da comissão. Isso eu não faço. Não me sinto bem. Rapaz, cada um tem sua profissão, cada um vive do que produz. Você está levando ele para mim, lá para dentro da obra. E eu vou tomar a sua comissão? Isso não justifica. Então, a gente falou dessa questão, né? De repente, de um cadastro. Vamos dar um exemplo. O corretor do Vitor foi lá e, de repente, um CRM, até uma ideia do CRM, que a House levou um cliente, o nome do cliente é esse, o cadastro do cliente está lá. Porque, às vezes, vamos dar um exemplo, o cliente... Vitor está mostrando, o corretor do Vitor está mostrando um monte de imóvel, depois o cliente vai lá direto e por passar muitos clientes lá, de repente vocês não lembram que foi o corretor exatamente. do Vitor que pode levou. ser. Vamos dar exemplo que o cliente fala o nome dele, aí vocês vão lá no sistema, lá no CRM, que seria a ideia, você ia ver, esse cliente já veio aqui, já foi atendido pelo Carlos, pela Heloísa. Já tive situações do cliente ir com um corretor, aí passar 3 meses e voltar com outro. Então, isso aí. Entendeu? Aí eu viro pro cliente e falo, Júlio, sabe disso? Falou, seu Vitor, o senhor esteve aqui com o corretor, o senhor lembra? Aí o cara falou, cara, ele está atrapalhando minha venda, eu trouxe para você do Olhão. Precisa bem, ele já esteve aqui. Ele já viu o prédio. Na verdade, já atendi ele. Satisfeito com você, porque se acontecer para então eu não vou ficar satisfeito se já acontecer com um ou com o outro. Então, assim, cada um com o seu cada um. Às vezes o cliente fala, não quero ser atendido, se for com ele eu não compro mais. Aí a gente tenta negociar ali e muitas das vezes eu tenho até amigo meu, você sabe, não vou falar nomes aqui, eu falo, olha, essa venda aqui o cliente não está muito satisfeito com isso não, mas está aqui, você que me levou ele, eu vou te pagar. E eu pago a venda para ele, para esse corretor. Porque é ele que levou o cliente lá, entendeu? Assim, eu acho que assim, qual a minha opinião? Eu acho que toda construtora tinha que ter o stand de venda dela com funcionários dela trabalhando. Eu acho que assim, porque só o funcionário da construtora trabalhando ali, ele vai conseguir agregar valor naquela venda para mostrar o produto da melhor maneira possível e falar muito melhor da construtora. Só que como você já está puxando essa leva do Guarapari, poxa, de coração, eu acho bem interessante puxar, eu acho que podia meio que já quando for fazer o lançamento, você já deixar essas regras meio explicitadas. Por exemplo, olha, o corretor indicou o cliente para a construtora, mas não
levou no stand, então esse corretor aí, ele não vai ter direito à venda. O corretor levou até o stand de venda, apresentou uma maquete ou um óculos virtual, alguma coisa que tenha lá, levou até o stand para conhecer, esse corretor tem direito sobre a venda, entendeu? Eu acho que assim, essa estratégia comercial, Carlinhos, eu acho que você poderia definir bem, porque eu vou me sentir muito mais seguro de apresentar aqui que o meu corretor ele apresente o produto aqui para um cliente dele, que ele bote ali debaixo do braço, vamos ali, chega lá, o Nitinho vai atender com toda a qualidade. É assim que é o melhor dos mundos, porque a consultora vai poder agregar valor àquilo ali, e às vezes o corretor é verdade. Ó. Quantos lançamentos a gente tem para poder estudar aqui e não tem todas as informações. Na época que eu trabalhava como coordenador comercial, eu fazia muita venda para o corretor. Porque eu sabia o detalhe daquela planta, daquela coluna, em cima de qual andar vai poder passar a vista, eu sabia a qualidade do material, eu acompanhava o pessoal da obra, fazendo a obra, então tinha muito mais conteúdo e às vezes o corretor deixava eu fazer as vendas diretamente. E tá ótimo, se tiver um cara de uma qualidade do Nilton ali o tempo todo em cima do cliente, dando informação de qualidade para a consultora, eu acho que é muito válido. Porém, eu acho que assim, a gente poderia pensar de como mapear essa estratégia comercial para que não faça essa pergunta. Você não quer me deixar em paz, né, meu amigo? Para que não levante essa questão na cabeça do corretor, entendeu? Poxa, pode levar lá que a equipe do Nilton vai atender. Então, por exemplo, até aqui é isso, até aqui acontece isso. Quanto tempo? Tá, mas eu trouxe o cliente, mas eu estou te entregando uma proposta com cheque aqui na mesa. Como contrabalancear isso tudo, entendeu? Você vai perceber que assim que estiver pronto o material e tudo, nós vamos estar trazendo, marcar um café da manhã com a sua equipe toda, nós vamos estar aqui juntos explicando tudo isso. Você não vai fazer um dia D para todo mundo, você vai de loja em loja. Então, vou explicar por que não. Porque eu fiz no Eleganza, nós fizemos. Você lembra? Fizemos até fizemos ali no aeroporto, ali naquele centro de eventos do André do Queijo ali, ficou muito bom e tal. Tá. Fizemos tal, aí passou um tempo, o prédio começou a subir, fizemos um standzinho lá. Aí um corretor amigo meu me ligou que estava um cliente. Estou com um cliente aqui. Eu falei, mas qual é o apartamento? Não, ele quer falar com você. Eu falei, pô, mas tem algum imóvel no negócio, algum carro, é dinheiro? Não, ele quer falar com você. Eu falei, porra. Aí chegou lá na hora de fazer a venda, conversei com a pessoa maravilhosa, batendo papo e tal. Eu lembro que a tabela estava 620 mil, acho, na época, o apartamento que ele queria lá, que ele gostou. Aí, negociando com ele como é que ele faria, tal, eu falei, olha, mas eu vou te falar aqui, o corretor falou que o senhor faz por 480, a gente consegue fazer. Nossa. Aí eu falei, amigão, você perdeu sua venda. Adorei conhecer o senhor. Se eu tivesse condições de vender por 480, jamais botaria 620. Exatamente. Senão eu estaria roubando de vocês, né? Não tem condição de fazer. Não, mas o que você pode fazer? Eu sei que na época, no Tim Lembra, ficou agarrado por 30 mil reais. Aí eu falei, mas deixa eu explicar pro senhor o que o prédio tem. Aí comecei a explicar tudo, explicar. O cliente veio de Vitória, né? Então agradeceu, saiu, o corretor ficou. Aí quando o cliente saiu, ele olhou, rapaz, eu não sabia que ia ter esse tudo desse prédio seu, não. Eu falei, rapaz, você não estava lá na festa, fizemos umas coisas lá? O chegar é o último a sair. Saiu doidão. Ele falou, mas lá tava pra comemorar. Não foi atrás do apartamento não, do empreendimento não, acho que ele foi atrás de comida. Então, não, foi atrás de tomar uns goró. Então, não faz sentido. A gente tem que fazer um café da manhã com cada imobiliária. Comprou não. Ele perdeu, deve ter comprado em outro lugar, o corretor acabou perdendo a venda. Sim. Né? Mas porque eu acredito que no começo ele veio com a história de 480 mil. O cara fez a própria venda. Agregado valor? Não é falar. Agregado produto. Não é falar de valor, é falar do produto. Não é falar do produto, não é nem o valor, é falar do produto. Às vezes o pessoal, o corretor tem muito mau costume também de falar de metro quadrado. É tantos metros quadrados aqui. Aí tá falando de lajota e cimento. Ele não está falando de produto. Não estou falando de construtoras. Não. As construtoras de Guarapari são maravilhosas. Você vai em São Paulo, Curitiba, onde você vai, nossos prédios são maravilhosos. Não, e outra coisa, capitalizada, né? Porque para poder suportar uma obra, um parcelamentinho de 100 meses ali, tem construtora que vem para cá querendo fazer crédito associativo, querendo desligar o cliente durante num banco depois, e não aguenta, porque aqui para Guarapari realmente, é o que eu falo, esse é o argumento de venda que eu uso com os clientes. Em Guarapari, os construtores têm condições de terminar a obra sem depender de venda. São capitalizados e construtoras muito sólidas, né? Antigas, aí, tradicionais. Então nós temos muitas construtoras boas, né? O que às vezes precisa é que o corretor trabalhe não o preço, mas o produto. Parar de vender tijolo, vender características, vender benefícios. Vender o produto. Compreende? Você, assim, o que a gente bate muito na bandeira também é que a gente não vende produto, a gente atende pessoas. Então, assim, se eu estou fidelizado com o meu cliente, eu entendo que o melhor para ele é o Porto Belo, meu amigo, o melhor para você é o Porto Belo. Compreende? Então, assim, você tem que entender da pessoa para você conseguir oferecer o melhor para aquela pessoa. Né? Vitor, também tem uma situação, por exemplo. A gente
trata todo mundo igual. O corretor, para mim, todos são iguais. Eu trato todo mundo, o Niltinho sabe disso, me chamou, eu vou em qualquer imobiliária que me chama, eu tô lá. Mas eu pego, por exemplo, um edifício igual o Eleganza, 4, 5 corretores que realmente vestem a camisa e trabalham. Você pega no Rio Amazonas a mesma coisa, né, Niltinho? É isso aí. Nós temos aquelas pessoas, então o corretor tem que quebrar um pouco do paradigma de achar o que é caro. Ele tem que acreditar que vende. Ele precisa acreditar. Você compra, às vezes, um fogãozinho de 4 bocas, que não é automático, não tem nada lá que você paga R$600, mas tem um cliente que compra aquele mesmo fogãozinho trabalhadinho por R$1.500. Então, você tem que trabalhar não só metro quadrado, não só lajota e cimento, mas também produto. Porque tem cliente para isso. Tanto é que eu estou vendendo. A Dom Diego está aí e ela vende os produtos dela. É um exemplo do Mar de Veneza, né? Olha, onde foi feito o Mar de Veneza. E ele abriu lá hoje. Que a gente falava, Paz Carlinhos fez o Mar de Veneza e vendeu. A gente fala assim, vendeu porque a gente via na questão, como você fala aí, da questão do metro quadrado. A gente pegava o metro quadrado do Mar de Veneza e fazia um comparativo com o metro quadrado da Beira-Mar e tal. Era praticamente o mesmo preço. Mas o que você vendeu lá? Lá você vendeu qualidade. Se a gente fosse comparar metro quadrado, não tinha vendido como vendeu bem. E hoje vende, até hoje, se aparecer apartamento. Tem cliente meu, amigo meu de Linhares lá, que quer apartamento lá e não tem. Entendeu? Pra você ter uma ideia, não acha. Essa questão aí do corretor que você está falando, o que acontece? O problema é que a gente tem muito corretor que ele não é treinado. É o cara que só sabe abrir apartamento. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouco de treinar produto, que é o que a gente vai treinar de vender produto ali, e treinar o corretor em outras competências. Porque, poxa, eu faço treinamento com a galera sempre aqui. O que eu vejo, porque que hoje, assim, hoje o meu market share na área de lançamento não é interessante para mim. Eu estou trabalhando para poder mudar isso. Mas por que eu cheguei a essa conclusão? E aonde eu cheguei à conclusão que eu devo corrigir? É na qualidade do treinamento dos meus corretores. Tem corretor que não consegue apresentar um produto imobiliário, um lançamento. Eu acho que, assim, o que a gente precisa justamente investir na capacitação do mercado imobiliário de Guarapari. Corretor, porque é muito mais fácil o corretor chegar lá, abrir a porta de um apartamento e mostrar o apartamento que já está pronto, que não precisa falar nada, do que o cara vender o papel. É por isso que decorado em construtora, ele facilita a venda. Porque o corretor, às vezes, leva no decorado. Ele tem um motivo para levar na sua obra, entendeu? Ele leva na sua obra, tem um decorado lá, o decorado se vende. E assim, todas as experiências que eu tive com decoradas, realmente vendia. Não pelo corretor, mas não, justamente, aliás, pela falta de treinamento do corretor em outras competências, a não ser que seja produto. É você entender o que precisa para a pessoa. Entendeu? Mas, Vitor, o que acontece? Hoje em Guarapari, falando do corretor, né? No seu caso é diferenciado. Você treina a sua equipe. Hoje o que está acontecendo? Muito corretor está entrando em corretora só para amostrar imóvel. Ou às vezes para abrir e fechar a corretora. Falta treinamento, seria até na questão do SINDICIG também da gente falando, de ter algo para tipo assim, pegar esses corretores, principalmente os novatos. Para treinar como apresentar um produto imobiliário. Exatamente. Independente do produto que seja. Agregar valor na venda dele. Seja o produto do Geraldo, seja da Gotardo. É para o corretor entender que ele precisa a cada dia evoluir. Entender o que está vendendo. Dia entender o que ele está vendendo. A gente pegar hoje o Porto Belo e saber que a gente não vai vender uma localização, a gente vai vender um produto de qualidade. O cara não vai vender metro quadrado, o cara vai vender um produto de qualidade. O cara vai olhar, a Dom Diego tem o Eleganza lá que foi entregue, tem o Mar de Veneza, tem o Rio Amazonas, que foram qualidades que foi vendida. Só que o que acontece? Dentro das corretoras não estão treinando o corretor para isso, não estão falando, estão pegando o corretor e falando assim, entra aí, toma a chave da corretora e vai vender imóvel. Vai vender imóvel. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso tinha que partir justamente lá do SINDICIG, sabia, Carlinhos? Então, foi o que eu falei, a questão do SINDICIG poderia, até tá, Carlinhos, é só uma opinião, poderia ajudar nisso. Ele vai mandar cortar tudo isso depois, exato. Depois ele vai mandar cortar tudo. Não, é bom. Mas é porque me chamou de vascaíno fracassado. Poderia partir, de repente, do SINDICIG essa questão de, vamos dar um exemplo assim, não chamar donos de corretores para falar, porque foi a questão que você falou sobre o ciúme, sobre a questão disso, daquilo. Vamos dar exemplo, chamar uma pessoa para fazer uma palestra, um treinamento de apresentar, exatamente. Corretor gratuito, porque o corretor gratuito é melhor ainda, né? Gratuito para chegar lá e o cara entender que ele tem que vender a qualidade, ele tem que vender o produto. Ele tem que parar com esse negócio de sair
para mostrar imóvel. Você sabia que tem um estudo do Zap e do Viva Real que quando a construtora ela consegue ter qualidade nos pontos de contato que o cliente tem com a marca dela, seja desde o marketing até o corretor na ponta final, ela tem menos proposta de desconto no valor? Porque o corretor ele consegue, depois da marca da construtora estar se comunicando bem com o mercado. E quando o corretor está bem treinado, agrega valor na venda do produto, as propostas que a construtora recebe tendem a ser nessas propostas de 480 mil absurda. Tende a ser 620 mil, poxa, 600 mil redonda para mim faz, você consegue vender. Eu gravei um podcast com o Nilson Nodeira agora ele está no meu, semana passada. Eu vou repetir a frase que eu falei, a gente vendeu, negociou na primeira semana de janeiro, 6 lançamentos imobiliários. Um único que não foi na tabela. Todos eles foram 1.750.347 proposta. 1.347, perdi a conta. 347. Aí você chega no momento desse aí, agora eu vou te colocar na parede mais uma vez. Você chega no momento desse aí. Você chega no momento desse aí, Carlinhos, poxa, tá aqui, você tá querendo aqui 638.450. Tá aqui, Carlinhos. 638.450 com pagamento até a chave. Não dá para poder pagar uns 6%? Se for dentro de um combinado, sim. Compreende? O que acontece agregar valor na venda. Agregar valor. Compreende? O Nilton sabe disso. Nossas vendas são assim. As nossas vendas, na maioria delas, são assim. O Nilton, às vezes, fala, pô, cara, passou exatamente o que está na tabela. Eu falei, mas Nilton, esse é o correto. Esse é o correto. O cliente vai pagar no prazo, ele quer o prazo, ele vai dar uma entrada, vai dar um carro, vai dar uma coisa e tal. Esse é o trabalho feito, né? O corretor recebe a comissão dele bem certinha, a construtora vai receber o que realmente ela precisa para manter o negócio dela funcionando e poder prospectar outras coisas, né? Porque quando você maltrata também demais, a gente fala maltratar, né? Tem um amigo nosso que fala que dói quando pede muito desconto. Ai, tá doendo. Vitor, nessa questão aí, Carlinhos, é porque o corretor ele não está sendo treinado para isso. Exatamente. O que acontece? O corretor hoje ele tá o seguinte, está na obra, o construtor está precisando de dinheiro. Então vamos lá, é 500 mil. A gente sabe que a gente... Lá 500 mil, vamos fazer uma proposta de 350. Ele está começando a obra. Então, o corretor já sai com esse pensamento. Aí não tem um treinamento de um dono de corretor de chegar para ele e falar, rapaz, não é assim. Carlinhos não precisa de dinheiro para construir. Geraldo, A, B ou C não precisa de dinheiro para construir. Você tem que entender que o imóvel é 500 mil, é 500 mil. Você vai ter que agregar valor naquele imóvel. Para agregar qualidade naquele imóvel. Falar o que o imóvel vai oferecer para valer os 500 mil. É isso aí. Vamos movimentar uns treinamentos desses no Sindici? Vamos fazer. Vamos movimentar, porque assim, eu acho que só o mercado da construção civil tem a ganhar com o corretor treinado vendendo produto na tabela. Imagina? Quem não quer não ficar negociando, não dando desconto, entendeu? Ontem mesmo eu estava falando com o Emerson, eu falei isso com o Emerson, fomos numa reunião ontem no Sinduscom Vitória, o Emerson Startcom, a gente estava falando sobre isso, o corretor precisa vender não o preço. O corretor precisa vender o produto, ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo. Né? Por que aquele preço? Porque se o apartamento é 500 mil, se o cara pudesse vender por 350, ele venderia. Ele, às vezes, no desespero, não estou falando os construtores são capitalizados, mas, às vezes, no desespero, na necessidade dele, acaba vendendo, mas aquele apartamento ele não ganhou nada. Exatamente. O corretor quer dele integral ainda. E tudo, né? Então, assim, lá na Dom Diego, realmente, já não chega esse tipo de proposta há muito tempo. Porque eles já sabem que não vai fazer. Cara, eu sempre falo o seguinte, se você saiu da sua imobiliária com o seu cliente, com a tabela de venda na mão, se você sair e falar para o seu cliente que você vai conseguir 20%, 30%, 40% de desconto, você já sai com 80% da sua venda praticamente perdida. Não, mas isso aí... Mas por quê, Nilton? É o que eu estou falando. O corretor, ele está impregnado isso nele. Então a gente precisa, eu estou falando como corretor de imóvel, a gente precisa mudar isso. As corretoras e até as construtoras também, elas têm que entender que precisa moldar o corretor. Entendeu? O corretor ele tem que entender que ele tem que, como a gente está falando, ele tem que vender qualidade. Ele tem que entender que 500 é 500. Os corretores que... A gente consegue numa conversa, mas a gente falando de desconto, não é de desconto de 500 para 350 mil, para 300 mil, não é isso. Mas aí tem que englobar tudo, aí tem que entrar dono de corretora, tem que entrar a construtora, tem que entrar, no caso, o Sindici, como o Vitor falou, da gente, de repente, ter algumas palestras, algumas coisas para ajudar. Os corretores que entenderam isso, já no passado, desde do Rio Amazonas, do Mar de Veneza lá, e aqui no próprio Elegância, que estão acompanhando a gente, descobriram que eles podem realmente receber aquela comissão certinha,
que eles podem vender o planejado e receber a comissão do planejado também, que a gente paga também a comissão do planejado, eles estão lá com a gente. Então é o que eu falo, às vezes Guarapari tem lá, sei lá, 200 corretores, 300 corretores. Tem muitos que eu nem conheço realmente, mas às vezes é a falta de tempo que eu não tenho. Sim. Mas eu tenho o Nilton aqui, que pode estar visitando quem precisar, e se me convidarem em qualquer imobiliário, eu tenho o maior prazer de estar indo, e vou explicar o produto, né? Quando o cara fala, já tem corretor falando, não adianta pedir desconto pro Carlinhos, que ele não vai dar desconto. Ele vai te dar prazo, ele vai te dar a condição. É porque quando eu coloco o valor lá, não é o valor porque eu quero ganhar demais, é porque eu preciso daquele valor para continuar tocando meu negócio. E entregar aquilo que eu estou prometendo pro meu cliente. Para quebrar um pouquinho essa fala aqui, nós já estamos já para 1h50, nós temos que terminar aqui, o Carlinhos não teria na câmera, tem mais. Não tá bom não, mas só para quebrar aqui, eu sempre falo o seguinte, que às vezes Carlinhos, né, vai Carlinhos e Fabiano, vão nas imobiliárias, aí eles falam do produto deles, falam do valor, aí o corretor, não, é isso mesmo, sei lá o quê, tá bom. Na frente da gente, na frente da gente. Aí Carlinhos e Fabiano vão embora. Aí eu passo lá no dia seguinte, pegar material. Você tá, Carlinhos tá doido? Carlinhos e Fabiano estão doidos, tá muito caro, não vai vender não, não vai vender não. Aí, fica para amenizar, né, a situação, né, tem que conversar e falar, mas é nosso trabalho, a gente é feliz nisso, eu estou muito feliz na Dom Diego e eu tenho o maior prazer de quando o corretor fecha um negócio, né, e porque dali vai sair outro, porque ele acaba olhando o produto, gostando e oferecendo mais. Então, o importante é a gente deixar isso. Vamos começar a treinar. Temos combinado, meu amigo? Vamos movimentar sim. Vamos movimentar sim. Vai fazer um treinamento com a galera. Próxima reunião vai ter diretoria. Tá? Logo depois do carnaval deve ter uma reunião de diretoria e nós vamos estar juntos lá. Meu amigo, obrigado mais uma vez. Já estamos com 1h50 de podcast. Tem que terminar isso agora. Obrigado, tá? Obrigado. E tem que fazer as considerações finais aqui. Valeu, irmão Maio. Quer dar mais um último recado, irmão Maio? Conversamos aqui hoje com o Nilton Maio, Luiz Carlos Savernini. Severnini. E o Nilson Reis do podcast Papo Corretor Cast. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Tchau.